Mas a minha pergunta é no seguinte sentido: o que o Hugo Mota se comprometeu com a senhora e com o presidente Lula a respeito desses projetos que podem favorecer Bolsonaro? Em algum momento ele disse: eu não vou fazer, podem ficar tranquilos. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Ele falou que não iria pautar projetos polêmicos ou que tivessem muito em disputa e que ele sempre levaria para o colégio de líderes a orientação sobre essas pautas. E, de fato, ele tem feito isso. Ele fez isso em relação a essa questão de anistia, fez isso em relação a outros projetos. Eu acho que esse compromisso do presidente Hugo é muito importante, não só para nós do PT, do governo, é importante para a casa, para dar uma estabilidade na casa, porque ali você tem um coletivo, né, de partidos, portanto, de lideranças. E esse coletivo tem que ajudá-lo a encaminhar as decisões. Então, ele tem sido muito correto nesse sentido. Queria começar falando, claro, sobre as fraudes no INSS. A senhora está acompanhando, por óbvio. A cúpula do Instituto afastada, o ministro da Previdência mantido no cargo. Quero começar perguntando sobre o Carlos Lupe. Não tem demissão de Lupe? Olha, primeiro, não tem nada contra o Lupe no inquérito. O inquérito de 1.900 páginas, não nada que o envolva. O presidente sempre é muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então, se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Eu acho que ele está fazendo as explicações, se defendendo. E, obviamente, Andréia, se tiver alguma coisa que no futuro venha a envolvê-lo, aí não só ele, qualquer outro ministro, aí sim tem que ser afastado e o presidente não vai deixar de fazer isso. A senhora falou que ele está dando explicações. O presidente Lula pediu para que ele fale, porque ele está falando muito, né, nos últimos dias, acho que desde quarta-feira, faz uma semana hoje, da investigação. O presidente pediu, foi uma determinação de Lula para que Lupe explique o que aconteceu? Não foi uma determinação, mas obviamente que o governo espera que ele explique. Ontem ele esteve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, fez uma exposição, tentou, né, esclarecer todos os pontos. Eu acho que é o papel dele. E agora que ele já esclareceu, eu acho que tem que se concentrar para adotar todas as medidas, e essa é a orientação firme do presidente, adotar todas as medidas para resolver essa situação. Ou seja, para que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. O presidente já tinha dado determinação para suspender esse tipo de desconto, isso foi feito, já foi suspenso, também a determinação de essa do mês de abril ser ressarcida e o estudo, né, e o levantamento junto às entidades para que o que já foi descontado anteriormente também seja ressarcido aos aposentados. Ministra, a gente comentava aqui no bastidor, não tem nem 2 meses ainda nesse cargo. A senhora foi ministra da Casa Civil do governo Dilma, mas eu acho que quando o Lupe foi demitido, em 2011, a senhora ainda não estava no governo Dilma, a senhora chegou depois para a Casa Civil. Lupe, de novo, no centro, no foco, entendo a senhora dizer que não tem nada contra ele, mas ele puxou para si a responsabilidade da indicação da cúpula do INSS, e de uma forma mais específica do presidente do Instituto Stefanuto. E aí, comparando os dois casos, ali ele também saiu por irregularidade no Ministério do Trabalho. A senhora não acha que a manutenção do Lupe deixa o governo sangrando com uma crise que poderia ser estancada se ele estivesse fora? Olha, Andréia, quem define e determina sobre posições dos ministros é o presidente Lula. E eu respeito muito quando ele faz esse encaminhamento, porque ele não age assim só com uma pessoa. Ele tem agido com todas as pessoas com quem ele já teve convivência na vida a esse respeito. Então, eu respeito muito. O que é preciso é que as coisas que ele determinou sejam feitas. Ou seja, continue-se a investigação e se aprofunde a investigação. Porque o que nós estamos vendo agora é algo que não começou agora, é algo que começou anteriormente. Ou seja, desde 2019 tem problemas de irregularidades. Quem que decidiu investigar? Foi o governo do presidente Lula. Foi a Controladoria Geral da União que fez o relatório, pegou dados do TCU e acionou a Polícia Federal. Então, se houve demora por parte do Ministério, o governo não demorou. Ou seja, a sua Controladoria estava acionada. E isso tem uma orientação do presidente em relação a esse tipo de conduta. Então, tudo tem que ser apurado e tem que ser aprofundada essa investigação, saber aonde começou, qual é a origem. E depois tomar medidas para que isso não continue. O presidente vai nomear um novo presidente do INSS, uma nova direção do INSS. E a recomendação, com certeza, é isso. Esses fatos serem resolvidos, ou seja, todos esses gargalos, esses vasos serem fechados para não acontecer de novo e ter medidas no âmbito administrativo, tecnológico, para que o Instituto melhore a sua administração. Mas o Lula, então, que vai nomear o presidente do INSS, sim, não vai ser o Lupe? Sim, vai ser o presidente Lula. Vai ser o presidente Lula. Valdo. Ministra, primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui, a convite da Andréia. O Congresso Nacional, a oposição mais especificamente, disse que conseguiu já 184 assinaturas para uma CPI para investigar as fraudes do INSS, né? Como é que o governo encara essa CPI? O governo vai apoiar essa CPI? O governo é contra essa CPI? Qual que é a posição
do Palácio Planalto em relação a essa comissão parlamentar de inquérito? Nós encaramos com tranquilidade as decisões do Congresso Nacional. E primeiro que nós estamos muito tranquilos porque nós já estamos fazendo uma investigação. Eu duvido que uma investigação por uma CPI seja mais aprofundada que uma investigação feita pela Polícia Federal, como está sendo feita. E acho que a oposição também tem que se preocupar, porque a oposição foi governo. Vamos lembrar, Rogério Marinho foi secretário nacional de Previdência, depois nomeou uma outra pessoa para essa secretaria, que virou ministro. Os problemas começaram nesse período, eles têm muito que explicar. Se eu não me engano, das 11 entidades que estão sendo investigadas, parece que 5 ou 6 foram credenciadas exatamente no governo do Jair Bolsonaro. Então, nós não temos problema nenhum com investigação. Aliás, porque nós estamos fazendo a investigação e queremos que ela aprofunde. Ou seja, se a oposição quiser explorar politicamente a CPI, ela pode acabar sendo alvo também do processo? Porque a oposição era governo, e os problemas começaram exatamente no governo deles. Então, eles têm muitas explicações para dar ao Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar, que a senhora falou que o Lula vai nomear o novo presidente. Primeira pergunta, se já tem o nome. Aí é com o presidente, ele que está vendo. Se a senhora quiser ligar, fica à vontade. Tá bom. Segunda, vai ser por agora? Eu acho que é o mais rápido possível. Né? Tá. Segunda pergunta é, o quanto do fato de o Lupe ser presidente do PDT e o PDT ser um aliado histórico e estar já na aliança, acredito que a senhora conta com isso, foi presidente do PT, ajudou a fazer a costura para 22, sim. O quanto de ele ser presidente do PDT segura ele? Não interfere nessa posição do presidente Lula. Né? O presidente Lula é claro nisso. Assim, defendeu, ele tem direito, não tem nada contra ele, a presunção da inocência prevalece nesse ponto. Ministra, o grande problema é que já existem fatos que mostram, boa tarde primeiro, né? Já existem fatos que mostram que lá no início de 2023, o primeiro ano do governo Lula, já havia avisos que chegaram ao ministro Lupe de que essas fraudes estavam se avolumando. E de 23 para cá se avolumaram, elas tomaram tração. Então, quer dizer, começou no governo Bolsonaro, mas tomou muita tração e ampliou no governo Lula. Então, o ministro Carlos Lupe está numa situação que, no melhor dos casos, é de incompetência. Eu ouvi de um colega seu de Esplanada que o grande problema é que Lupe é presidente de um partido. A senhora foi ministra da Casa Civil de Dilma e viu que aquela faxina que Dilma fez, por um lado, trouxe benefícios na popularidade dela, mas corroeu a relação política. Como é que fica, voltando ao que a Andréa perguntou, o quanto o fato dele ser presidente de um partido importante, estar no Congresso, também pesa nessa manutenção dele? Então, é importante dizer que o governo não está jogando para a opinião pública, para a popularidade, e também não está jogando para segurar as articulações políticas. O que o governo quer agora é resolver esse problema, é proteger os aposentados e fazer com que isso não volte a acontecer. Essa é a determinação clara do presidente Lula, para tomar medidas nesse sentido, sem subterfúgios. Então, tudo está sendo feito para que isso aconteça, né? As relações políticas, elas não podem interferir num processo como esse. Por isso que eu disse a Andréia, o que leva o presidente Lula a manter o ministro Lupe é porque não tem nenhuma denúncia contra ele. Então, tem a presunção da inocência. Não queremos também fazer posições histriônicas para ganhar popularidade. Nós queremos resolver o problema, nós estamos falando da vida das pessoas, né? Das pessoas que ganham aposentadoria, que ganham ali com sacrifício, que não pode acontecer isso. Então, o governo determinou que as investigações sejam aprofundadas. E essa questão da demora, o próprio Lupe reconheceu. Eu acho que vocês viram o depoimento dele na Câmara, ele mesmo disse que reconhecia que demorou, que as coisas só foram tomadas mesmo em 2024, final de 23 para 24. Por isso que entrou a Controladoria Geral da União, é para isso que a gente tem esse órgão, que é um controlador, é um ministro nomeado pelo presidente Lula, que tem essa obrigação de ficar avaliando as coisas que acontecem no governo, e se tem falha de um ou outro órgão, entrar. E a Controladoria entrou e já acionou a Polícia Federal, já fez o inquérito e as coisas estão sendo investigadas. Mas a incompetência do ministro Lupe, tudo bem? Quer dizer que é no mínimo que se viu que aí há incompetência. Não é uma incompetência, ele está se defendendo e está se explicando do que aconteceu. Acho que ele tem até esse direito de fazê-lo. E o que nós temos que fazer é resolver o problema. Por isso a decisão do presidente em nomear o INSS e esperar a apuração dos fatos. Mas então por que o Lupe não faz a indicação do novo presidente? Porque o presidente resolveu fazer. Perdeu a confiança? Não é que perdeu a confiança. O presidente acha que tem que fazer a nomeação do INSS e resolveu trazer para si. Otávio. Ministro Otávio Guedes, prazer falar com a senhora novamente.
Ministra, está sendo articulado no Congresso um projeto de lei que provavelmente será assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para fazer justamente aquilo que a senhora defendeu e causou um tumulto, um ruído danado, que é diminuir a pena de quem participou da tentativa de golpe como crime de multidão. Ou seja, não planejou, não financiou, mas estava ali no meio da multidão. Caso esse projeto seja aprovado pela Câmara, o presidente Lula vai sancioná-lo? Boa tarde, Otávio. Boa tarde a quem está aí no estúdio. Primeiro, assim, eu não defendi. Eu disse que eu compreendia que poderia acontecer isso. Esse é um processo que está sendo discutido entre a Câmara e o Senado, a Câmara, o Senado e o Congresso. O governo não está participando disso. Se tiver um entendimento entre o Judiciário e o Legislativo, o governo não vai se opor. Agora, é muito importante que o Judiciário seja respeitado nisso, porque quem pode dispor sobre pena, fazer revisão criminal, é o Poder Judiciário. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo entender que é possível fazer isso numa interação com o Legislativo, não é o governo que vai ter uma posição contrária. E se isso acontecer por acordo, eu acho que o governo vai dar prosseguimento. A senhora esteve... Desculpa, Otávio. Não, como é que seria esse acordo entre STF e Congresso? É isso que estão questionando muito. Como é que se faz isso? Aí eu não sei, porque nós não estamos participando, né? A gente não está nessas conversas, não conversamos nem com o Supremo, nem com o presidente da Câmara e do Senado a esse respeito. Eu tenho visto matérias pelo jornal e tenho tido informações do Colégio de Líderes, de algumas informações que o próprio presidente Hugo Motta teria dado sobre tentativas de se fazer isso para substituir o projeto que está lá, mas eu de fato não tenho elementos disso. A senhora esteve no jantar do Hugo Motta com o presidente Lula e com os líderes partidários. Lá, segundo as apurações que fizemos, o presidente falou que não dá para interditar, obviamente, o debate na Câmara, qualquer debate que seja, mas que a anistia, discutir a anistia para quem está sendo investigado, for condenado por atentar contra a democracia, seria um absurdo. Sim. Neste jantar, não foi dito nada da parte de Hugo Motta a respeito desse projeto de anistia? Não, ele não fez esse comentário. Hugo Motta não falou nada, nem para sim, nem para não. Não. O presidente, quando falou sobre isso, falou isso que você disse e disse, olha, nós temos temas mais importantes para discutir que a população espera de nós, tanto por parte do Executivo como do Legislativo. Aí ele se referiu ao projeto do imposto de renda, da isenção até quem ganha R$5.000, da PEC da segurança, disse, são temas que a população espera que a gente entregue, né, porque são resultados para a vida das pessoas. Eu estou perguntando isso porque a senhora tem uma excelente relação com o Hugo Motta, a senhora, inclusive, eu sempre lembro isso aqui no Estúdio I, porque a senhora viu, temos boas fontes, sabemos o que aconteceu no jantar e sabemos como... Vocês têm mesmo. A senhora fez... Eu vou buscar informações com vocês, ligar assim. O que vocês estão... É só ligar aqui de informação. É só ligar no 40, aqui na Globo News. Pode ligar, no Estúdio I. Mas a senhora, eu me lembro muito, porque eu fiz a cobertura da costura para a eleição do Hugo Motta, e a senhora foi fundamental ali quando houve algumas propostas ali dos setores de esquerda de tentar lançar um candidato, a senhora falou, não, o PT vai com o Hugo Motta. Então isso foi fundamental para a candidatura dele. Flávia. Oi, ministra Gleisi, tudo bom? Muito obrigada por estar com a gente aqui no Estúdio I. Eu queria voltar um pouquinho a esse tema do INSS. A senhora falou bastante da questão política e das investigações, mas há um interesse imenso da população, além da questão da segurança pública e do IR que a senhora já mencionou, no modelo de ressarcimento. Amanhã é 1º de maio, né? É um dia muito dedicado a esse tipo de reflexão sobre mercado de trabalho, sobre renda. O que a senhora, como ministra da articulação política dentro do Palácio do Planalto, tem a dizer aos brasileiros, aos aposentados, roubados, né, por essa organização criminosa, no que diz respeito ao levantamento dos prejuízos e ao ressarcimento das contas que tiveram recursos afanados? Boa tarde, Flávia. Primeiro que o governo não vai os deixar sozinhos. O governo está empenhado em fazer todas as investigações, saber quem são os responsáveis, fazer a punição e realmente assegurar os direitos. Os descontos de abril já vão ser ressarcidos. Os demais, nós precisamos de um instrumento legal para fazê-lo,
tanto em cima das entidades que o governo vai cobrar, como em relação até ao seu orçamento próprio. Então, o presidente já designou um grupo de trabalho, né, através da Advocacia Geral da União, para fazer esse levantamento. Então, é dever e é compromisso do governo, do presidente Lula, de proteger essas pessoas e de proteger os seus direitos. Isso é o que a gente pode dizer. E dizer também para os aposentados brasileiros que foi com o presidente Lula que a gente retomou novamente o reajuste real do salário mínimo. Há muito tempo nós não tínhamos, a gente está hoje com salário mínimo com reajuste real, melhorou o poder de compra dos trabalhadores e dos aposentados, e teve uma outra coisa importante que também beneficiou os aposentados, que em sua maioria recebem até 2 salários mínimos, que foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, também aumentando a renda. E, obviamente, outras medidas que vão ser tomadas para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, que vão beneficiar também os aposentados. Mas esse é o compromisso número 1 do presidente Lula, né, de proteger os direitos e de punir os culpados e fazer as investigações até o fim. Eu queria voltar ao tema do ressarcimento por conta de essa organização criminosa ter um foco em pequenos municípios do Nordeste, aposentados e pensionistas de renda baixa, de baixa escolaridade, né? A senhora mencionou a necessidade de se instituir um instrumento legal para esse ressarcimento e de um grupo de trabalho. O Brasil é descrente de grupo de trabalho e a senhora sabe disso tanto quanto eu. Tem um prazo que o governo pretende estabelecer para promover esse ressarcimento, para informar ao Brasil sobre quantos aposentados foram efetivamente lesados e quanto saiu das contas? O que a senhora pode nos antecipar em relação à urgência desse tema? Não, nesse caso vai ter urgência sim, porque nós estamos tratando da vida das pessoas, né, do direito delas. Quem tem esse cronograma é a AGU. Eu, de fato, não perguntei ao ministro Messias, me desculpe, eu não tenho aqui, então se eu te informasse, estaria informando algo que eu não sei, te dissesse mesmo que aproximadamente. Então, eu acredito que a AGU pode fornecer melhor esses dados de prazo e de como estão sendo feitos os levantamentos e as investigações que estão sendo feitas também junto com a Polícia Federal. Porque nesse conjunto de descontos tem uma parte efetivamente que foi legal, que as pessoas assinaram, quiseram fazer, tiveram compromisso, e uma parte que foi a maior, que não que foi ilegal, que não tinha esse acordo. Então isso também tem que ser separado, e é o trabalho que está sendo feito pela Controladoria Geral, pela Polícia Federal e também pela Advocacia Geral da União. Ministra, ano passado o presidente Lula foi ao 1º de maio, um 1º de maio esvaziado. Houve muito incômodo ali nos bastidores. Este ano decidiu não ir. O que isso diz do maior líder do Partido dos Trabalhadores? Semana passada a gente recebeu aqui o Edinho Silva, favorito para presidir o PT no lugar da senhora. Ele admite que o PT perdeu a comunicação com as bases, é preciso fazer uma costura, entender esse novo trabalhador. Estou trazendo alguns elementos para concluir minha pergunta. O que isso diz na visão da senhora? Não, eu acho que isso não diz sobre o histórico do presidente Lula. O que diz sobre o histórico e sobre o presidente Lula é a prática dele em relação aos trabalhadores. Mas por que não vai? É o compromisso dele. Porque além de um ato unificado, tinha outros atos, inclusive um em São Bernardo do Campo. E aí queriam que ele fosse nos dois. Não teria condições de ir nos dois, ele decidiu não ir em nenhum dos atos, receber os trabalhadores com a pauta deles, que eu acho que é isso que um presidente da República tem que fazer, receber a pauta para implementá-la e fazer um pronunciamento para toda a nação. Ao invés de falar para um ato só do 1º de maio, falar para a nação brasileira, com um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Mas não houve um cálculo de que o PT não consegue mais mobilizar? Não, até porque eu acho que vai ser muito mobilizado o 1º de maio, viu? Porque é um ato unificado de todas as centrais, então não é só do PT, são de todas as centrais. E eu acho que vai ser, porque é um ato que tem shows, que tem, enfim, uma série de coisas, deve ser um ato bem grande. Mas ele decidiu falar ao povo brasileiro. Primeiro, fazer um balanço rápido do que ele tem feito pelos trabalhadores, que não é pouca coisa, André, porque desde que a gente assumiu, caiu o desemprego, nós estamos numa das menores taxas de desemprego, a renda do trabalhador subiu, nós tivemos aumento real dos salários, tivemos condições de crescimento da economia, fizemos um imposto de renda até 2 salários, ou seja, a isenção até 2 salários, que era um compromisso dele. Ele mandou para o Congresso agora o projeto de lei que isenta até 5 salários mínimos. Nós estamos no Congresso com a medida provisória
provisória também do empréstimo consignado para o trabalhador privado. Então, tem uma série de medidas. Temos a lei da igualdade salarial, né, de salários iguais para homens e mulheres. Então, várias medidas já foram tomadas e outras estão sendo tomadas em benefício dos trabalhadores. Ministra, eu queria lhe perguntar sobre o andamento exatamente dessas propostas que a senhora está falando no Congresso. A gente já está aí no início de maio e o Congresso não parou seriamente para debater e votar coisas importantes. O presidente disse que esse é um ano de colheita, enfim, tem interesse em aprovar, por exemplo, esse projeto aí de isenção até R$5 mil. Então, queria lhe perguntar, a senhora que inclusive tem mandato de deputada também, não está muito lento? Como é que está essa questão? O Congresso não está muito parado em debate, já antecipando a eleição do ano que vem? O Congresso tem os seus tempos, né? Não tem como a gente querer mudar os tempos do Congresso. A gente conversa, enfim, e tem seus desafios. Mas, por exemplo, a PEC da segurança já está na CCJ para ser avaliada a constitucionalidade. Já tem relator designado. Então, logo eu acho que nós vamos passar esse período da CCJ e vai para a comissão especial. O projeto de imposto de renda, a comissão especial vai ser instalada essa semana. Porque a gente também teve uma coincidência de feriados, né? Faz 2 semanas que nós estamos com feriados prolongados. O presidente Hugo já está instalando, começou das medidas provisórias que nós temos lá. Então, a medida do consignado logo vai ser também instalada. Então, assim, já tem medidas sendo tomadas. E eu acho que a gente tem que conversar com os líderes para que isso flua o mais rápido possível, né? Que são matérias que interessam ao povo. Ministra, falando de economia um pouco, que eu sei que a senhora tem uma agenda, daqui a pouco tem que liberar a senhora. Como é que o governo está vendo a economia diante desse caos nos Estados Unidos? Não sabemos exatamente o que vai acontecer. E aqui no Brasil, do ponto de vista doméstico, com juros que, pelo que a gente está vendo também, não vão cair tão cedo. Você sabe que eu acho que até isso pode influenciar na política de juros aqui. Esses dias eu vi alguns analistas comentando exatamente isso, que essa crise nos Estados Unidos pode arrefecer aquela avaliação de que nós tínhamos que aumentar ainda mais as taxas de juros. Então, ou seja, a gente vai ter que fazer alguns ajustes internos para poder enfrentar a crise. Mas eu não tenho visto assim um impacto para o Brasil tão grande. Até pelo contrário, o dólar está caindo, está sob controle. Tivemos, eu acho que vai ter crescimento bom da economia, vai surpreender mais do que os analistas estão dizendo. Ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin me dava uma informação sobre a produção de máquinas e equipamentos no Brasil. Ele disse que a previsão era de 8% nesse período agora recente, fechou em 20%. Então tem umas coisas acontecendo que são muito interessantes para a dinâmica brasileira. O desemprego, né, que isso aí retratado hoje também fechou em baixa. Então, eu acho que a gente tá conseguindo passar por essa turbulência toda muito bem, até agora. Rapidinho, a última pergunta aqui, a última pergunta sempre da Andréia, mas minha aqui, é o seguinte: ontem foi formalizada a criação da Federação União Progressista. Quem deu entrevista, o Ciro Nogueira e o Rueda, prometeram uma federação fazendo oposição ao governo do presidente Lula. No entanto, as duas legendas têm ministérios e cargos no governo. Como é que vai ser? Eles vão ter que devolver esses cargos ou quem é governista lá vai continuar votando com o governo? Qual vai ser o relacionamento da senhora, ministra da Articulação Política, com essa nova federação que promete fazer oposição ao governo? Nós queremos continuar contando com a base parlamentar deles no Congresso Nacional, que nós temos contado até agora. Isso para nós é muito importante e é um fator primordial, né? E em relação a essas contradições, eles que têm que se explicar. Eu acho que eles têm muito mais problemas entre eles do que deles conosco. Então vamos esperar ver o que acontece, como é que eles vão se comportar direitinho. Então não vai pedir os cargos deles? Nós queremos os votos deles no Congresso. Ministra, eu tenho que liberar a senhora por causa da agenda da senhora. Queria agradecer imensamente. Muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. A gente está sempre à disposição. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada a vocês. Quem está lá no estúdio também estamos à disposição.